canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. E quem for novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E olha, hoje é quinta-feira, dia aí de Libertadores e Sul-Americano. Você pode fazer suas apostas lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. As cotações deles são muito boas. Empresa séria, gigante mundial, paga rápido e paga muito bem. Seu cadastro é sem burocracia, tá? Eu vou trazer para vocês algumas dicas e no seu primeiro depósito, usando nosso cupom promocional Futebolaço, com temudo e CO no final, eles dobram aí seu primeiro depósito até R$ 1.200. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Quem gosta do trabalho do Dieguinho e quer ver esse canal ainda de pé, dá essa moral, mas tem que ser pelo nosso link, que tá aí no primeiro comentário fixado, e use o cupom promocional que você vai ganhar esse bônus, beleza? Bom, vamos às dicas de hoje pela Libertadores. Hoje às 9 da noite, jogo de oitavas de final, tem Flamengo e Olímpia do Paraguai e também Atlético Nacional e Racing. Esses são os jogos da Libertadores. Agora vamos aos jogos da Conmebol Sul-Americana, tá? Também válido pelas oitavas de final. Nós temos a partida entre Nublense e LDU, São Lourenço e São Paulo. São Paulo que está aí muito bem, ainda chegou agora reforços de peso por lá. E América Mineiro e Red Bull Bragantino. Esses são os jogos de hoje que você pode apostar e fazer aquela fezinha e ganhar uma graninha, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Mas tem que ser pelo nosso link que está no primeiro comentário fixado. Tamo junto. Bom, galera, dito isso, vamos trazer agora duas notícias e uma eu acredito que a maioria de vocês vai ficar muito feliz e muito contente. Pelo menos eu fiquei e fui surpreendido com essa informação hoje pela manhã, próxima hora do almoço. E confesso que mudou até um pouquinho o meu humor e o meu astral, porque eu tô falando de um cara que eu gosto muito, mas eu já vou chegar nele. Primeiro, tá passando para vocês aí algumas imagens, vou deixar e já retorno da rapaziada lá da BTB Sport. Vai dar um beijão pra rapaziada lá, inclusive eu fiz algumas transmissões com eles aí, Vasco e Bahia, Vasco e Fluminense, inclusive com o Carlos Alberto comentando o jogo comigo na bancada. Quem não é inscrito lá na BTB Sport, dá essa moral pra rapaziada, se inscreve lá que o canal é bacana. Eles estão fazendo as coberturas ao vivo do Vasco aí, nas chegadas em aeroportos, beleza? Então vou deixar com vocês as imagens aí da chegada do Pablo Vegetti. Caminhando aí, ó, Pablo, novo reforço do Vasco, atacante, centroavante. Atacante do Vasco, novo Pablo Vegetti. Faz exames físicos e assinar com o Vasco. Novo reforço. Pablo Vegetti. Na sua imagem aí. Torcedor vascaíno quer entregar a placa. Indo embora agora, fazer exames médicos e assinar com o Clube Regatas Vasco da Gama. Bom, galera, tá feito aí o registro da chegada do Pablo Vegetti. O jogador já encontra-se no Rio de Janeiro. Como eu informei a vocês ontem, o nome dele já entrou no TMS da FIFA. Então, quanto a isso, tranquilo, o Vasco vai poder inscrever o jogador. Agora ele chega ao Brasil, tem que tirar o CPF e com o CPF dá entrada aí na carteira de trabalho. Feito isso, leva-se essa documentação para a CBF e dá entrada. O jogador tem que estar com o nome no BID até amanhã. Caso o nome dele pingue no BID até o final do dia, aí ele pode estar apto a jogar no domingo contra o Grêmio em São Januário, tá? Lembrando que ele é um jogador que vinha atuando, tá? Ele jogou no final da semana passada lá no Campeonato Argentino, então é um jogador que tá em ritmo, dá para ele chegar, botar a chuteira e jogar. Aí é uma questão do técnico Ramon Dias, ele treinou durante a semana inteira com outros jogadores, e aí de repente ele pega um cara que não treina com o grupo e joga ele no time titular. Acho pouco provável. Talvez o mais provável é, caso ele de fato seja inscrito, que ele fique no banco de reservas, a não ser que ele trabalhe com o grupo,
sei lá, hoje na parte da tarde, não sei nem se o treino do Vasco hoje de manhã ou de tarde, ou amanhã, e o Ramon Dias fique muito encantado com ele nesse sexta e sábado e decido colocar em campo. Algo que eu, particularmente, acho pouco provável. Mas o Renato Gaúcho deu entrevista coletiva desse final de semana falando que o Grêmio toma gol de cabeça demais e o Pablo Vergetti é considerado por muitos o melhor cabeceador do futebol argentino, tá? Dos jogadores que atuavam na Argentina, ele era considerado disparado o melhor cabeceador lá do campeonato argentino. Então, quem sabe, de repente, a gente não ganha de 1-0 com um gol de cabeça. 1-0 não, né? Vai ter que ser um 2-1, um 3-2, que é muito difícil jogar uma partida e não tomar gol, né? Tá difícil a situação da nossa cozinha. Bom, caminhando para a reta final, eu vou trazer uma notícia aqui que, como eu falei, eu pelo menos fiquei muito feliz quando ela saiu e eu acredito que vocês também. Quem está de volta ao Vasco é o atacante Rossi, o nosso búfalo. Lembra dele quando ele ia marcar o adversário, que ele ficava assim, ó, vem, vem, vem. Aí ele corria para trás e mandava o cara vir para cima dele. Jogador que jogou no Vasco ali em 2019, um pouquinho de 20, e foi pro Bahia. A torcida do Vasco ficou com um buraco no coração, né? Gostava demais do Rossi, ele marcou 5 gols, deu 4 assistências. Um jogador que se identificou demais com o Vasco. Inclusive, saiu do Vasco, o Vasco devendo, né? O Vasco deve todo mundo. Ele não colocou o Vasco na justiça. Teve uma entrevista, inclusive, que ele deu ao canal Pilhado do Thiago Asmar, que ele falou, cara, vamos fazer um acordo, paga aí da forma como vocês puderem pagar, mas colocar o Vasco na justiça eu não vou colocar, não. E eu já tive a oportunidade de conversar com ele por telefone, eu já falei isso aqui no canal algumas vezes, na praia lá em Arraial do Cabo. Ele é muito amigo do Denilson, né, que é irmão do Paulo Vitor, PV, que jogava na base do Vasco, hoje tá no Cruzeiro. E eles ficaram conversando e a gente falou de Vasco, né? Ele, pô, irmão, quando eu andava lá no Pará, mano, depois que eu comecei a jogar no Vasco, era bizarro. Eu não parava na rua, todo mundo vinha tirar foto comigo e tal. Joguei no Inter também, mas nunca tive uma repercussão de torcida comigo na rua assim, igual quando eu joguei no Vasco. Então ele saiu do Vasco meio que com o coração partido pela situação dos salários atrasados. E aí ele era um jogador que pertencia à época a um clube chinês e o clube chinês preferiu negociar o jogador com o Bahia, né? O Bahia também pagou uma grana bem mais alta, com o salário esse que o Vasco na época não tinha condição de pagar, e ele saiu, deixando aí um vazio no coração do Cruz Maltino. Vamos aqui passar a carreira do Rossi. O Rossi tem 30 anos de idade já completos, tá? Então é um jogador que tem 30 anos, tem uma idade boa e é um atleta que estava livre no mercado. Por isso que ele pôde ser contratado depois da janela. Ele tinha contrato com o Al-Faisal até 30 de junho, o contrato dele acabou e agora ele estava livre e acertou com o Vasco, tá? Então o Vasco contratou um ponta, não deve trazer mais ninguém para essa posição. O Vasco vai no mercado ainda agora com jogadores livres, tentar trazer um meia, talvez ainda um primeiro volante e um zagueiro de perna direita, tá? E mais um atacante aí para, quem sabe, se for o Diego Costa, para brigar com o Vergetti e também com o Sebastião Ferreira. O Rossi, ele começou a atuar profissionalmente em 2013, né? Ele jogava no Mojimirim, foi para Ponte Preta, da Ponte Preta ele foi para o Paraná, do Paraná ele foi para o Operário do Paraná, do Milagres de Ponta Grossa. Jesus, o que fizeram com o Vasco? Do Operário ele foi para o São Bento, do São Bento ele foi para o Goiás já em 2016, em 2017 do Goiás ele vai para Chapecoense, e ele fica na Chapecoense, faz uma ótima temporada e é vendido ao Shenzhen da China. E aí, do Shenzhen, em 2018, ele vai para o Inter. No Inter, ele joga a temporada inteira e em 2019 ele é emprestado ao Vasco. Ele joga 2019 no Vasco, o Shenzhen empresta ele para o Bahia em 2020. E aí, do Bahia, ele é vendido ao Al-Faisal, tá? O Al-Faisal faz um contrato com ele de 2 temporadas e o contrato dele encerrou. Então, esse é o histórico aí do Rossi. Foi um cara com camisas pesadas, só jogou no Vasco e no Inter, né? Times aí tradicionalíssimos e muito importantes do Brasil. Jogou no Bahia e jogou no Goiás. Também teve uma passagem que o projetou definitivamente no futebol brasileiro. Foi a sua passagem pela equipe da Chapecoense. Internacionalmente, uma passagem na China e no Shenzhen. Não é um cara que tem uma carreira assim, meu Deus, cara cracaço, só jogou em clube grande, sendo titular, arrebentando. Não, foi um jogador que até demorou a ter oportunidade em clubes maiores, mas a expectativa que a gente tem é pelo que ele jogou no Vasco em 2019. Mas a gente está falando já de 4 temporadas. Ele também foi bem lá pelo Bahia,
inclusive gerou um carinho também com a torcida do Tricolor de Aço, e é um jogador que retorna ao Vasco. Gostei muito da contratação e acho que os reforços, se a gente for dar uma olhada agora, o que falta muito ainda é o raio do 10, um cara que vai dar uma encorpada legal e tem me preocupado muito. Um jogador que eu tinha uma expectativa muito grande era o Puma na lateral direita. As atuações do Puma têm sido desastrosas. E se o Vasco tem, vou chutar aqui porque eu não vi o número aqui de cabeça, se o Vasco tomou 20 gols nesse Campeonato Brasileiro e tomou até mais, estou só pegando um número fictício aqui pra gente, né, ilustrar o que eu estou dizendo, uns 8 a 10 gols foram nas costas do Puma Rodrigues. É inacreditável a quantidade de jogada que sai em cima dele e acaba culminando em gol. Então tem me preocupado muito essa situação do Puma e eu não confio nos companheiros do Léo. Do Léo que eu falei é o Léo Pelé. A gente bota o Capasso ali, põe o Miranda, põe o Robson e o negócio não acerta. Eu traria um outro volante, botaria o Medel para jogar que ele vem atuando melhor nas últimas temporadas, ele já é um jogador mais veterano, tanto na seleção chilena como também no Bolonha. Ele vinha jogando de zagueiro, tá? Justamente numa linha de 3, e aí você teria o Capasso na sobra ou o próprio Medel, mas como o Medel tem mais qualidade de saída do que o Capasso, você pode colocar o Medel ali pela direita e o Capasso, até por ser lentão também, um zagueiro mais recuado e jogar entre o Léo e o Medel, que sairia um pouco mais ali para aquele lado direito. Tendo um outro primeiro volante de qualidade, você colocaria ele para fechar a casinha, e aí você tem 2 volantes saindo, ou um volante e um meia, os 2 alas e os 2 atacantes mais à frente. Enfim, então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira edição do dia com uma notícia, ao meu ver, boa, mas a opinião de vocês vão deixar aqui embaixo nos comentários, beleza? Super quinta-feira aí de Sul-Americana e também de Libertadores. Vocês podem fazer a aposta de vocês na 1xBet, mas faça pelo nosso link que tá no primeiro comentário fixado. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com a nossa segunda edição. Tamo junto.